Olá, telenauta da TV ABCD. Nós estamos aqui quinta-feira, dia 22 de novembro de 2012. No ar, mais um Educar para Ser Grande aqui pela TV ABCD em São Bernardo do Campo. E eu lembro que o Educar para Ser Grande, para quem ainda não nos conhece, está no ar sempre ao vivo, às 11h30 da manhã, todas as quintas-feiras. E a nossa função, o nosso objetivo é levar a você informações sobre educação e aí no sentido mais amplo da palavra. Por isso é muito importante a sua participação, tanto ao vivo como em sugestões de pauta para o nosso programa. Você pode fazer isso ao vivo pela linha aqui de sugestões que nós temos, opinando, dando sugestões em tempo real pelo canal aberto abaixo da tela. Basta você fazer a sua pergunta, preencher os dados, enfim. Essas sugestões podem ser, inclusive, tema do próximo programa. E a qualquer tempo você pode enviar sugestões, críticas e pautas para o e-mail sandra@sandracabral.com.br. Além disso, você pode também curtir a nossa página no Facebook, a página do Educar para Ser Grande. Desta forma, vai acompanhar o programa e também receber notícias atualizadas sobre educação. Bom, vamos aí aos destaques do programa de hoje. O Educar para Ser Grande desta quinta-feira tem um quadro fixo. Todas as quintas tem um quadro fixo. E no de hoje, assunto bem atual, que interessa a todos, mas gera discórdia entre os educadores. Educação digital e o uso de celulares e tablets nas aulas. Quem vai falar conosco sobre o tema hoje é o Suintila Valinho Pedreira, ele que é professor de Física na rede estadual do governo do Mato Grosso do Sul. No segundo bloco aqui do Educar para Ser Grande, nós vamos conversar ao vivo, aqui no estúdio, com o Rubens Vashtain, ele que é professor assistente da Faculdade de Medicina do ABC, na disciplina de Neurologia. E ele vai falar conosco sobre um tema bastante relevante, déficit de atenção e dislexia. E você vai poder participar com perguntas, eu já disse, aqui pela linha direta ao baixo aqui do nosso vídeo. Bom, vamos então começar o programa de hoje. Eu começo com uma informação importante para todos. A Rede Municipal de Ensino de São Paulo, que é a cidade mais rica do país, cresce menos no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é a média do Brasil. É isso mesmo. Ou seja, a situação é vergonhosa para uma capital da importância de São Paulo. Por isso, a nova secretária municipal de educação da capital paulista, a Cleusa Repúlio, confirmada para o cargo pelo prefeito eleito Fernando Haddad do PT, vai ter um grande desafio, que é promover um salto de qualidade no ensino dado pela rede municipal. Bom, entre os anos de 2005 e 2011, só para que você entenda, que compreende aí as gestões de José Serra, do PSDB, e de Gilberto Kassab, do PSB, as escolas da cidade de São Paulo tiveram evoluções menores, não só no IDEB, mas também na nota de matemática nos dois ciclos, de primeiro à quarta série e depois da quinta à oitava série. E São Paulo tem o maior orçamento municipal do país. O orçamento municipal de São Paulo é de 42 bilhões de reais. Bom, e aí a gente chega naquela questão que a gente já abordou aqui, mas que vamos abordar muitas outras vezes, que é a questão do investimento na educação. A gente sabe que atualmente a União, os municípios investem 5% do orçamento na educação. Está parado lá no Senado um projeto que já foi aprovado pela Comissão de Orçamento da Câmara, um projeto que prevê 10% do PIB aplicado na educação, ou aplicados na educação. Por isso a gente tem que lembrar disso e começar a pressionar o Senado para que aprove esse aumento do investimento na educação. Agora, no caso de São Paulo, o problema a gente percebe que não é só de dinheiro, é de gestão. Então, a gente tem que também tentar entender o que está acontecendo nas cidades brasileiras, que tem péssima gestão da educação, e para a gente promover movimentos que partam mesmo da população, porque quem está indo para a escola são os nossos filhos, os nossos sobrinhos, enfim, as nossas crianças, né? Então, elas precisam de uma educação muito melhorada. A gente tem que começar a se mobilizar, porque se depender dos nossos governantes, a educação vai ficar como está, porque há
governo que quer dominar completamente a população, não interessa cidadãos que tenham educação, cidadãos que façam reflexão, associações e, obviamente, críticas. Então, interessa à população ter educação para poder levar, para poder conduzir o seu próprio caminho. Então, no Senado, esse projeto de lei que pode destinar o dobro de dinheiro para a educação. E a gente tem que se preocupar com gestão. Eu, por exemplo, sou radicalmente contra a progressão continuada. Então, eu acho que a gente tem que começar a pressionar para que esse tipo de educação caia. As crianças têm que ter avaliação para elas se interessarem pelo ensino. Então, para que uma progressão continuada? Isso não está funcionando. A gente vê no caso de São Paulo, por exemplo. Bom, e agora eu lembro que em todos os programas a gente tem um quadro com um especialista abordando temas diferenciados. E o tema de hoje é o uso da tecnologia durante as aulas. Educadores, a utilização da tecnologia em sala de aula é motivo de discórdia, enquanto alguns consideram que os alunos perdem o foco, se tem lá um celular, um tablet, enfim, outros acreditam que a participação dos estudantes nas aulas cresce muito, assim como o interesse deles pelas matérias. E você, o que você acha disso? Conversa com a gente, manda aqui a sua crítica, a sua sugestão. O professor Suintila Valinho Pedreira, que é professor de Física na rede estadual do governo do estado de Mato Grosso do Sul, não só é a favor do uso da tecnologia, como celulares e tablets nas aulas, como ele mesmo lança mão de tudo isso em favor dele na matéria que ministra Física aos alunos. Olá, professor Suintila, muito obrigada pela participação aqui no Educar para Ser Grande. E eu gostaria muito que o senhor contasse para a gente, desse sua opinião sobre a forma de como a tecnologia pode funcionar numa aula como a sua. Olá, Sandra. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que você está me dando de poder discutir um assunto muito interessante que eu particularmente gosto muito, que é o uso das tecnologias em sala de aula. Sandra, hoje em dia nós estamos cada vez mais conectados, cada vez mais interligados por vários meios digitais. E é muito natural que os nossos alunos dominem isso, que eles utilizem isso em grande escala. Para nós, professores, seria muito bom se nós pudéssemos aproveitar essa disponibilidade natural que os nossos alunos já têm de usarem essas tecnologias para podermos, junto, transmitir as informações que nós gostaríamos que nossos alunos dominassem. Então, eu vejo aí a grande utilidade das tecnologias, das novas tecnologias em sala de aula. Se trata de uma mídia que os nossos alunos já conhecem, eles não têm receio nenhum em utilizá-las, portanto, torna-se mais empático. Nós conseguimos convencer o nosso aluno com muito mais facilidade, transmitir a informação com muito mais facilidade, utilizando-se de um recurso, de um meio que ele já conhece, que ele já domina. Eu vejo aí a grande utilidade das mídias em sala de aula. Eu particularmente faço uso de uma mídia que é muito combatida, infelizmente, ainda é muito mal vista pelos nossos colegas professores, que é o celular. Eu tenho uma experiência muito interessante que trouxe bons resultados para os meus alunos com o uso de celular em sala de aula. Uma vez que eu trabalho com alunos no período noturno, numa escola estadual, portanto alunos de classe média baixa, e que na sua grande maioria são alunos trabalhadores, são alunos que trabalham durante o dia e não têm tempo para se dedicarem à minha disciplina. Então o celular veio como uma tábua de salvação para eles. É uma oportunidade que eles têm de poderem estar com o conteúdo da minha disciplina ao alcance deles a qualquer hora, a qualquer momento. Para eles facilitou muito. E outra, é uma mídia que eles dominam. Eles trocam informações, trocam vídeos, trocam músicas por Bluetooth entre eles. E a partir do momento que eu comecei a disponibilizar material didático nos celulares deles, isso ajudou bastante, melhorou o aproveitamento em sala de aula. Mas infelizmente, ainda tem colegas nossos que têm muita reserva com relação ao uso dessas novas tecnologias. Na minha modesta opinião, isso
não passa de receio, aquele receio natural que todos nós temos quando nós vamos utilizar uma coisa que nós não dominamos. Vocês se lembram de quando nós aprendemos a dirigir uma bicicleta, a pedalar? Então, nós tínhamos medo, receio de levar um tombo, de nos machucarmos. Mas, apesar do medo, apesar do receio, nós continuamos, nós fomos à frente, nós queríamos conhecer, queríamos experimentar a liberdade que uma bicicleta nos dá. Pois bem, eu gostaria de convidar nossos colegas professores a ousarem, a experimentarem, conhecer esse mundo novo, esse universo que as novas tecnologias colocam à nossa disposição. Uma coisa eu garanto para vocês, nossos alunos vão nos agradecer muito. É isso, Sandra. Muito obrigado, um grande abraço a vocês. Muito bem, eu que agradeço aí ao professor Suintila Valinho Pedreira, ele que dá aula de física. Gente, não é fácil dar aula de física, né? Ele que dá aula de física na rede estadual de Mato Grosso do Sul, ele que tem essa inovação de uso de celular até para despertar a atenção dos alunos, inclusive para esse tipo de aula, né, essa matéria que muitas vezes não agrada a todos os alunos. Muito obrigada pela experiência. Se você quer falar sobre o assunto, fala com a gente aí pela linha ao vivo aqui abaixo da tela. Bom, e o Educar para Ser Grande agora vai para um intervalo bem rápido e eu volto já já com o nosso segundo entrevistado de hoje. Eu lembro que eu quero a sua participação aqui, tá? É possível enviar perguntas na nossa linha ao vivo, aqui abaixo da tela. E se você tiver sugestões de pauta, você também pode enviar para o e-mail sandra@sandracabral.com.br. Volto já. Eu era nova no computador, sabia usar muito pouco as ferramentas de um computador e eu consegui. A ajuda realmente vem da gente. O GF Saúde tem a ferramenta para qualquer pessoa que quer eliminar os seus quilos. O contador de pontos. O meu maior desejo é continuar a fazer minha manutenção direitinho e não voltar mais a excesso de peso. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e
cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Olá, voltamos aqui com o Educar para Ser Grande, segundo bloco do programa. A gente segue junto sempre às quintas-feiras, às 11h30 da manhã, sempre ao vivo. E agora a nossa entrevista ao vivo. A gente lembra que cada vez mais ouvimos falar de transtorno de déficit de atenção. Esse distúrbio, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, atinge aí entre 3% e 5% das crianças no mundo, pode atrapalhar muito o desenvolvimento dos pequenos, também e principalmente na escola. Ocorre que o diagnóstico da doença precisa ser feito com cuidado para não afetar a vida da criança. E a gente sabe que ainda o diagnóstico do déficit de atenção está aquém do ideal. Para falar conosco um pouco sobre o tema, aqui ao meu lado, Rubens Vashtain, ele que é professor assistente da Faculdade de Medicina do ABC, na disciplina de Neurologia. Olá, Rubens, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, um prazer estar aqui, agradeço pelo convite, poder falar um pouquinho aí sobre o déficit de atenção, né, que a gente vê tanto aí hoje, tendo um reconhecimento maior, como você falou, a Organização Mundial de Saúde, isso é um dado importante, isso não é um diagnóstico do Brasil, né? Isso é um diagnóstico mundial, inclusive agora, em 2013, nós temos aí o Congresso Mundial de Déficit de Atenção, e a Associação Internacional de Déficit de Atenção está sendo presidida por um brasileiro. Ah, que interessante. E a gente nós estamos como o primeiro país a realizar pesquisa em transtorno de déficit de atenção. Em número de pesquisa no mundo, nós estamos em primeiro lugar aí. Nossa, fazendo pesquisas. Alguma coisa em primeiro lugar nesse certeza, sentido, né, com nessa certeza, área. Não estou desmerecendo, mas é gente... que investimento em pesquisa no Brasil ainda é muito aquém do ideal, né? Exatamente. Por ser um diagnóstico clínico, nós vamos ter mais facilidade. Tudo que envolve altas tecnologias, nós vamos ter dificuldade, quer dizer, existe aqui no Brasil, mas toda vez que você fala de algo que é clínico, que é observado, que possa ser avaliado dentro dessa nossa rotina clínica, ele fica mais fácil em termos da pesquisa, né? Não envolve tanto o dinheiro, o valor aí, né, que a gente vai ter que despender. Tá. Agora, Rubens Vashtain, a gente sabe que o déficit de atenção às vezes atrapalha a criança porque ele não é diagnosticado de imediato. Leva-se um tempo, com isso a criança pode ser tratada de uma maneira inadequada, tanto em casa quanto por professores na escola. Como é que é? O que é exatamente o déficit de atenção? E aí eu acho que está incluída a dislexia, né? E para o pai, para a mãe, como é que ele pode identificar, até para ele dar um toque para o professor? Olha, eu acho que pode ser, mas eu não sou mais indicado para fazer esse diagnóstico, para dar um andamento nisso. É interessante porque você tem 3 pontos aí importantes no déficit de atenção. Você tem a questão genética, você tem a questão ambiental e você tem a questão, vamos dizer, constitucional da criança, do adolescente. Nesses 3 pontos que você tem, muitas vezes retarda o diagnóstico por conta disso. Às vezes, os pais dizem assim, não, ele não é desatento, ele puxou o pai, puxou a mãe, puxou a avó, ele tem características parecidas com a família. Lembrando que é um distúrbio de alta incidência de herança. Então, mais de 80% dos casos, eles têm herança familiar. Então ele é parecido porque ele herdou, óbvio. Obviamente ele herdou. E aí tem um ambiente que muitas vezes é colocado, porque a criança hoje não sai na rua, não brinca na rua, ela fica mais presa. Isso não é verdade, porque o déficit de atenção, o primeiro relato dele foi em 1902, então mesmo? Não existia... E deve existir anteriormente, aqui não houve relatos. Não havia um relato específico do déficit de atenção. Então existe esse fator ambiental, existe o fator constitucional da criança. E eu acho que aí, talvez o professor tenha melhores condições. Por quê? Pais, né? Porque ele tem um grupo em que ele pode fazer um comparativo
O que a gente não recomenda é que pai faça comparativo com o irmão, com o primo. Com outro filho, né? Isso é totalmente inadequado. O professor tem um grupo, ele diz assim, olha, essa criança, desde pequena lá, né, já em torno de 5, 6 anos, eu já consigo ver que ela não consegue focar a atenção, ela não consegue desenvolver as atividades da escola, diferente das outras crianças com a mesma idade no grupo. Claro, você vai dizer assim, as crianças não têm que ser iguais. É isso que eu ia perguntar, porque assim, eu era uma criança que não tinha um foco na classe. Eu levantava da carteira para conversar com o aluno que estava, tipo, longe. Eu não me contentava em ficar falando com quem estava ao meu redor. Mas eu sempre tive notas excelentes. Então, esse é um ponto importante. Então, assim, eu circulava, eu falava muito. Que você só usa a palavra transtorno ou distúrbio quando há um distúrbio, quando há problemas no rendimento. Okay. Não só educacional. Às vezes você tem problemas de ordem social, de relacionamento. Isso é uma coisa muito importante, tanto para os educadores quanto para os pais. Porque a criança, por exemplo, que está indo bem na escola, mas que não tem amigos, ela não se relaciona. Então, no meu entender hoje, é um problema maior até do que o pedagógico. Entendi. Porque o pedagógico você pode contornar. Mas uma questão... pode ser um item, né? A criança, se ela, por exemplo, conversa muito, anda muito pela classe, faz mais ou menos o que eu fazia, mas tem um rendimento bom, então isso é o normal dela. Não é um déficit, porque existem crianças tomando remédio por hiperatividade, exato, que na verdade ela pode não ser hiperativa, ela só tem uma personalidade diferente. Né? A hiperatividade tem que ser muito bem identificada, principalmente nas crianças pequenas, abaixo dos 6 anos, porque ela pode ser uma hiperatividade natural. Uma outra coisa interessante, eu acabei de ver um caso antes de vir aqui para o programa, e até a mãe muito preocupada, porque a escola chamou, a criança realmente não está conseguindo acompanhar, estava falando da dislexia, e eu até estranhei, porque eu disse para a mãe, você está acompanhando desde 2009, são 3 anos, você tem 3 laudos diferentes, um laudo por ano, e todos falando em dislexia. Por que isso não foi colocado para a escola? Ela falou, olha, porque eu fiz as avaliações, mas ninguém me passou de uma forma tão clara. E o pai, ele acha que nada disso existe. Então eu disse assim, olha, então você vai fazer uma liçãozinha de casa. Você vai numa videolocadora, ou mesmo na internet, você vai baixar um filme que chama Como Estrelas na Terra, que é um filme indiano, maravilhoso, que eu acho que todo mundo tem que assistir. Que bacana. E Como Estrelas na Terra, inclusive você pode fazer o download do filme pela internet, você vai perceber que não tem nada de cultura americana ou europeia, é um filme indiano maravilhoso, de um menino que é disléxico, e até que se possa entender, ele sofre muito, que é essa história natural. Então, as pessoas não o compreendem, né? Não compreende e não sabe o que ele tem. É dislexia. Exatamente. Foi por isso que a gente, na região do ABC, implantou esse programa da identificação tanto do TDAH quanto da dislexia, pensando exatamente nisso, exatamente naquelas crianças que elas não estão conseguindo acompanhar, ou do ponto de vista pedagógico, ou no relacionamento, elas não acompanham o ritmo normal da escola, e aí elas não sabem o que está acontecendo. Aí começam, então, essas hipóteses. Tem um pai que disse para mim, mas eu nunca gostei de estudar. Eu disse, mas você pode ser disléxico também. Exato. E você pode ter déficit de atenção. Ou ele não gosta de estudar, mas não é por isso que a criança não precisa ser analisada. Agora, parênteses, né? A maioria tem um problema. Dos pais que, quando eles relatam, se você vai fazer uma investigação mais detalhada, você facilmente identifica que aquela característica está sendo passada de geração para geração. Só que ele não sabe que aquilo é um problema. Então, em gerações anteriores, às vezes os pais falavam, não está dando para estudar, então vai trabalhar e pronto. Hoje em dia não dá para fazer isso, né? Você só trabalha se você estuda, né? Hoje em dia as portas não se abrem mais tão facilmente para quem não tem um curso superior completo, pós-graduação, especialização. As pessoas precisam estudar. E eu acredito até, Rubens, a gente está conversando com o Rubens Weinstein, ele que fala sobre isso porque ele tem essa cadeira na universidade, na Fundação ABC, ele que é neurologista. Rubens,
tem esse problema, né? Os pais acabam tendo essa atitude repetitiva, eles não param para pensar, não, realmente meu filho pode ter, eu não passei por um tratamento, mas o meu filho pode passar por um tratamento. Falta informação, né? O que dá para fazer em relação a isso? Eu acho que, por exemplo, esse programa é maravilhoso. Eu sempre gosto de estar em todos os programas, em matéria. Eu acho que é importante porque, assim, falta informação. Vou te dar um dado rapidinho. Estados Unidos fez uma pesquisa sobre o quanto da população conhecia o transtorno de déficit de atenção. 70% da população, 68%, já tinham ouvido falar sobre transtorno de déficit de atenção. Bastante gente, 78%. 70%. Aí, essa pesquisa foi replicada aqui em 2008 para 2009, né? Já faz um tempinho. Né? O nosso índice deu 7%. Nossa, então é o seguinte, que tristeza. Entre os educadores tem uma taxa alta. A maioria dos educadores já ouviu falar. O que é bom. O que é ótimo. Ter ouvido falar já é bom. Mas a minha preocupação é com os pais, porque os pais eles têm que se informar. Nós criamos um site, numa das ações que a Faculdade de Medicina fez, foi um site que teve milhares de acessos aí, chama www.atençãoprofessor.com.br. Vou repetir, www.atençãoprofessor.com.br. Exato, que fala sobre TDAH. Então, claro, os educadores entraram em massa, os educadores têm muito interesse, tem palestras com especialistas no déficit de atenção, e aí... Tem uma pergunta aqui, professora, a gente está quase no fim. Pode ir. Então, assim, tem que falar e falar um pouco mais sobre déficit de atenção. Muito. Então, se você estiver interessado, entra nesse site, porque ele é legal. Temos várias perguntas aqui. Eu quero agradecer ao Luiz Silveira, que está parabenizando o programa. Também a Adriana Franco, a nossa colega aqui, a Adriana que tem programa às terças, às 11 horas. Obrigada, Adriana. Também a Juliana de São Paulo, ela diz o seguinte: a criança tem déficit de atenção, por qual motivo? O senhor disse, é passado de pai para filho, o senhor já respondeu. Muito obrigada pela participação, Juliana. Renato Gabiani, ele também parabenizando o programa. Obrigada, Renato, que acompanha a gente sempre. E uma pergunta da Suzana, da Vila Nova Cachoeirinha, ela pergunta qual o tratamento? Isso, então, eu estava falando que o déficit de atenção ele tem a base genética, mas ele tem a base bioquímica. Aí você tem uma disfunção num dos neurotransmissores, que é a dopamina, e também na noradrenalina. Então, em alguns casos, não são em todos os casos, mas em alguns casos, há necessidade de uma medicação para repor esses dois neurotransmissores, essas duas substâncias que estão com quantidade reduzida em áreas cerebrais. Isso de imediato, quando você inicia o tratamento, você já começa a ver as respostas em relação ao processo de atenção. Isso é feito a partir de medicações específicas, no caso... Com indicação médica. Sim, com indicação médica, inclusive, de quem deve ou não deve utilizar a medicação, né? Não é o uso indiscriminado. Eu acho que meu filho tem a mesma coisa, eu também vou comprar um medicamento. Isso não existe, isso aí simplesmente não existe. Exatamente. Passe pelo médico. Até porque é muito interessante que o remédio, ele emagrece. Então, muita gente tem interesse. Fala, nossa, eu emagreço, ainda fico mais atento e com memória melhor. Gente, não, esquece essa parte do emagrece. Tá bom. Não é para dar para o seu filho que está acima do peso, porque vai emagrecer. Não é. Né? Mas assim, lembrando sempre, para tomar cuidado, se perceber alguma diferenciação entre o seu filho na escola, não em relação aos irmãos, procure o professor do seu filho, converse com ele e esse professor indique um médico, um neurologista. Neurologista, psiquiatra, mas de preferência uma equipe. Uma equipe toda. Uma equipe toda, como a gente faz o nosso trabalho aqui na faculdade, né? Uma equipe composta por psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo. E aí o seu filho vai ter a indicação se ele precisa ou não do remédio. Se precisar, o remédio será indicado. Então, dá para a criança ter uma vida normal, mesmo com o déficit de atenção, mesmo com a dislexia, basta que você atente para isso, né? Perceba a criança, né? Exato. Se tiver várias crianças junto, a gente já consegue até identificar a personalidade delas, claro. Né? Então, assim, não é difícil, é só prestar atenção, né, Rubens? Ok.
Muito obrigada aí ao Rubens Weinstein, ele que é professor assistente da Faculdade de Medicina do ABC na disciplina de Neurologia, ele que esteve conosco aqui ao vivo. Agradeço muito a sua participação. Obrigado e continue aí informando bastante aí, que esse é o caminho. Muito obrigada, Rubens. Bom, e o Educar para Ser Grande desta quinta-feira fica por aqui. Eu agradeço bastante a sua participação pela linha ao vivo. Peço para que você envie sugestões, críticas. Eu gosto de receber crítica porque a gente melhora com crítica. E também pautas para sandra@sandracabral.com.br. O Educar para Ser Grande tem uma página no Facebook. Curta essa página, você vai receber informações atualizadas sobre educação por meio dela. Muito obrigada. Até a próxima quinta-feira. Beijo a todos. Tchau.